Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 26 de novembro do ano da graça de 2021. E ao terminar esta semana e também o olhar sobre alguns aspectos do capítulo 9 de Hebreus, eu gostaria de hoje, juntamente com os irmãos, refletir e meditar sobre o último versículo, que já o mencionámos algumas vezes, mas sobre um aspecto particular do último versículo. O último versículo, o versículo 28 do capítulo 9, diz: Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, e este tem sido o assunto central desta carta, lembrar-nos a exclusividade de Cristo no perdão e na redenção do nosso pecado. Então diz o texto, depois de então Cristo se ter oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E, amados, eu queria muito hoje, à luz deste texto, considerar no nosso coração de que modo, de que forma esta realidade, que é uma realidade que nós conhecemos, que já nos foi anunciada noutros momentos, molda o nosso viver. Que impacto tem no nosso viver diário, enquanto o adoramos, enquanto temos intimidade com Deus, enquanto nos relacionamos, enquanto somos sal e luz deste mundo, enquanto somos agentes de transformação neste mundo, que impacto tem saber que logo, brevemente, Cristo vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, Jesus foi muito claro em definir isso, mas que em breve Jesus voltará. Que impacto tem isto? Que ânimo? Que importância ou de que forma é que esta realidade determina a forma como eu hoje preparo o meu dia, olho para as minhas tarefas, considero as minhas prioridades, decido o que é realmente importante para a minha vida. Esta, de facto, é uma afirmação que nós conhecemos bem. Em Atos 1, 11, depois de Jesus ter declarado novamente aquilo que iria ser a nossa realidade enquanto permanecermos neste mundo, o versículo 8, muito conhecido, diz: E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia até aos confins da terra. Esta declaração de missão. O versículo 9 diz: Ditas estas palavras, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, numa nuvem e o encobriu dos olhos. E depois o versículo 11 diz o seguinte: E disseram-lhe, isto, quem fala são dois varões vestidos de branco, que se puseram ao lado deles. E disseram-lhes: Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Porque o plano de Deus, o plano do Pai, é que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele. É verdade que nesta jornada, e por isso a carta aos Hebreus está a ser tão enfática na forma como nós precisamos de entender que nesta jornada terrena, a nossa intimidade, a nossa proximidade com Ele está ainda limitada a estas circunstâncias, embora, como já percebemos, Deus esteja a dar-nos todas as condições para termos intimidade, para termos comunhão com Ele, para termos proximidade com Ele. Mas o plano e o desejo de Deus, que Jesus declara muitas vezes e de diversas maneiras, é que nós estejamos com Ele, que nós caminhemos com Ele, que nós sejamos companhia dEle. Queria só lembrar um versículo que nós conhecemos muito bem, de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus veio, voltou aos céus, vai voltar. E tudo isto para que nós tenhamos uma experiência plena, finalmente, plena de intimidade com Ele. De que forma é que isto molda as nossas vidas hoje mesmo? Já provavelmente temos um plano para aquilo que vamos fazer hoje, para aquilo que vamos fazer no próximo fim de semana. De que forma é que esta verdade, esta realidade, que é o desejo de Deus, que tenhamos constantemente e permanentemente uma relação de intimidade com Ele, de proximidade com Ele,
De que forma é que isto molda as nossas vidas? O que é que eventualmente eu tenho que repensar fazer à luz desta verdade? Que Cristo vai voltar e que tudo isto que vivemos aqui é tão precário e tão passageiro que logo, logo vai terminar. E como bem sabemos, se Cristo não voltar, cumpre-se aquilo que o Senhor Jesus disse lá na cruz àquele homem que estava ao seu lado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque se o Senhor Jesus nos chamar à sua presença antes de voltar, nós estaremos com Ele. E logo no seu tempo se cumprirão todos os aspectos dos últimos tempos, de acordo com a sua vontade, o seu plano, que só a Ele pertence conhecer e saber plenamente. De que forma é que esta realidade molda o nosso viver, amados? Amados, será que não precisamos de ter a coragem? Não sei se a palavra coragem é melhor, mas a integridade espiritual de, olhando para esta realidade, o facto de Deus desejar muito que nós caminhemos com Ele, que nós tenhamos intimidade com Ele plena. O facto desta realidade aqui ser perecível e aquilo que é a nossa missão é de sermos testemunhas de Cristo. Sermos testemunhas de Cristo. Será que esta realidade, a expectativa que deve animar os nossos corações de que Cristo vai voltar, de que logo, logo estaremos na sua presença, será que tudo isto não deve moldar o nosso viver? Será que nós não devemos ter a integridade, e então usar a palavra, ter coragem de assumir isto e repensar as prioridades da nossa vida? Em que é que eu estou realmente a investir os meus dias, a vida que o Senhor me permite estar aqui? Será que ao fim destas contas, quando acontecer aquilo que o texto, e amados, o texto é muito claro, porque antes deste versículo 28 que lemos, já lembramos, nós vamos morrer uma vez e depois vamos ter um momento de avaliação, veio o juízo depois disso, e vamos ter um momento de confronto com o Senhor Jesus Cristo. Será que aquilo que eu estou a fazer honra o nosso Deus, honra o propósito e o desejo que Ele tem para a nossa vida? Amados, quero deixar-vos com esta inquietação, mas também com uma palavra de esperança e de determinação. Estamos sempre a tempos de corrigir alguma coisa que estejamos eventualmente a fazer errado. Estamos sempre a tempos de olhar para estas verdades bíblicas, olhar para Deus e reorientar não só o nosso caminho, mas acima de tudo o nosso coração, onde tudo acontece. E eu queria muito orar por vós e por mim, para que o Senhor, pela ação do seu Santo Espírito, nos ajude a corrigir, a reorientar a nossa vida e o nosso coração, para que esta expectativa, esta doce expectativa que Cristo vai voltar, possa ser uma realidade e possa ser orientadora e motivadora e sustentadora do nosso viver aqui de cada dia. Por favor, orem por mim, eu oro por vós. Vamos continuar a cuidar-nos em oração, numa dependência total do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a Igreja. Amanhã, querendo o Senhor, estaremos aqui para falar sobre um assunto importante: família aos olhos e através do propósito de Deus. Vamos aproveitar 3h30, teremos connosco a missionária Arlete Castro. Vai ser com certeza um tempo muito abençoado. Não deixem de participar. E aqui fica um abraço, o desejo das maiores bênçãos de Deus para todos vós. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.